confirmado o caso hoje em São Paulo de morte por coronavírus, né? E muitas coisas nós podemos perceber e prestar atenção de tudo isso que está acontecendo, né? Muitas opiniões, muitas pessoas falando muitas coisas. De um lado a gente vê pessoas que minimizam, pessoas que, né, dizem que é grave, que é letal e, enfim, muitas opiniões, muitas pessoas falando dentro do nosso país, problemas políticos e muitas coisas para acontecer. Nós não fazemos ideia do que vem pela frente, mas sabemos que algo está por vir, né? Sabemos que vai começando, né, a explodir as consequências desse vírus e nós vamos presenciar consequências verdadeiramente aqui. Lá na Itália, né, mais de 2.000 mortes confirmadas, pessoas sofrendo, pessoas confinadas. Tem grupos no Facebook onde de cidadania italiana que eu faço parte e que as pessoas mostram em vídeo depoimentos de pessoas que moram lá, como está sendo viver lá, né, nesse momento, pessoas chorando porque, querendo ou não, é complicado, pessoas com medo porque tem pessoas que amam com doenças patológicas, apesar de não serem, né, já velhinhos, de idade avançada, mas tendo filhos com doenças patológicas que são vulneráveis a uma possível morte por causa do vírus. E aqui, né, no Brasil, nós vemos pessoas minimizando essa situação. E nisso eu vejo o quanto nós, seres humanos, somos egoístas, né? Porque a gente só se compadece com a dor das pessoas quando atingir a gente. Enquanto não atingir a gente, tudo bem. Agora, se atingir alguém da nossa família, aí complicado, né? Então, não é uma questão de nós, né? Aqui eu vou falar principalmente para os cristãos, porque eu sou cristã. Não é a questão de nós não termos fé no Senhor, nós temos fé no Senhor. Mas acontece que tem pessoas sofrendo e vão continuar sofrendo, mas a gente só começa a se importar quando toca em nós, né? E eu queria ler para vocês que estão aí vendo o vídeo, porque Deus tocou no meu coração sobre uma das crises que aconteceram na Bíblia, e uma delas foi a que aconteceu no Egito, né? Uma tão conhecida que José do Egito esteve presente, né? Um servo do Senhor esteve presente na hora da crise. E não foi brincadeira. Eu vou ler para vocês, para a gente refrescar a nossa memória e entender que o nosso Deus, ele é desconhecido para nós, cristãos. Nós somos cristãos, mas a gente não conhece Deus direito. Nós precisamos procurar conhecer quem é o nosso Deus, quem é o Deus da Bíblia. E precisamos ficar alertas, porque nós, cristãos, que se dizemos, né? Igreja de Cristo, nós precisamos aprender como a Bíblia nos ensina a nos posicionar em situações como essa. E saber identificar o que significa situações como essa. Olha só o que está escrito em Êxodo, capítulo 41. Eu vou usar a tradução NVI da Bíblia, que é a nova versão internacional, mas presta bem atenção no que está escrito aqui. Presta bem atenção, depois você pode pegar a tradução de João Ferreira de Almeida e comparar. Gênesis capítulo 41, versículo 25. Depois que Faraó tem 2 sonhos que Deus mostrou, Faraó era o governador, ele era o líder máximo do império egípcio. E Deus mostrou 2 sonhos para ele, porque naquela época todo mundo cria em divindades, diferente de hoje em dia. Hoje em dia, pessoas não creem, né? Tem ateus, enfim, cada um escolhe no que vai crer. Porém, naquela época todos criam em deuses e Faraó cria em deuses. Só que Deus falou com Faraó. Deus mostrou 2 sonhos para Faraó e ele não conseguiu entender. E o que acontece? Manda chamar José para interpretar o sonho. Olha só o que está escrito no versículo 25. O faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que ele, Deus, está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos
e as 7 espigas boas são também 7 anos? Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras e as 7 espigas mirradas queimadas pelo vento leste são 7 anos. Serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. Deus mostrou a faraó aquilo que Deus iria fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre a terra do Egito. Mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apresse em realizá-la. Procure agora ao faraó um homem criterioso e sábio e coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle de faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. A todos vocês que são cristãos e que estão me assistindo nesse momento, vem uma crise severa no Egito, só que no Egito Deus avisou. E veio a crise, ela veio. Passaram fome, as nações tiveram que ir ao Egito comprar comida, porque eles foram os únicos que reservaram, porque ninguém esperava o que estava para acontecer. Da mesma forma, Jesus disse, presta bem atenção, abre a sua Bíblia no capítulo 24 de Mateus e leia Jesus falando. Não precisa ler Apocalipse, leia Jesus falando. O tempo do fim será marcado por epidemias, maremotos, guerras e rumores de guerras. Ele não disse quais seriam as causas. Ele disse que seriam marcadas por epidemias. Já aconteceram outras epidemias no mundo, meus queridos e amados irmãos ou pessoas que ouvem. Já aconteceram. Só que dessa vez pegou todo mundo de surpresa e outra, o mundo está parado. A economia da Itália, parou. A crise mundial tá aí. No Brasil, como todos já estão falando, vamos sentir os impactos não só das mortes, mas do sofrimento de todo um país por causa da economia. E eu acho muito interessante como justamente um protozoário mexe com a estrutura mundial. Um protozoário é uma célula, eu nem sei o tamanho, os médicos sabem, mexe com a estrutura mundial. Como que um vírus mexe com o ser humano? Somos frágeis, somos pó, não temos como nos defender de algo que nem conseguimos enxergar. Não dá para enxergar o vírus. Mas ele está aqui em São Paulo. Ele veio de avião da Itália para cá, da Europa para cá. Invisível, ninguém enxergou. A gente só consegue enxergar quando as consequências acontecem. E sabe o que isso significa? Igreja. Bandeira vermelha de Deus dizendo... Disse para os discípulos, vocês conseguem perceber? Quando vocês veem a figueira florescendo, vocês sabem, está próximo o verão. A mesma forma, quando vocês virem todas essas coisas acontecerem, sabei que está próximo às portas. O fim dos tempos está próximo às portas. Bandeira vermelha de Deus dizendo a todos, arrependam-se,
Abandonem as suas más práticas, abandonem o egoísmo, abandonem as vaidades, abandonem as coisas que não agradam a Deus. Não é aquilo que te dá prazer, é aquilo que não agrada a Deus, é aquilo que nos afasta do Criador, é aquilo que corta o nosso vínculo com Ele. Como podemos nós ser tão egoístas a ponto de querer nós controlarmos as nossas próprias vidas? Se você faz um computador e o computador quiser te controlar, você vai achar isso legal? Claro que não, porque é você que criou o computador. Da mesma forma, Deus, quem criou a gente foi o Senhor. Ele dá a vida e Ele tira quando Ele quiser, porque Ele é o dono. Se você comprar um pedaço de terra, você quiser construir qualquer coisa lá, você vai construir por quê? Porque você é o dono. Da mesma forma, Deus faz o que Ele quer, porque Ele é dono. É bandeira vermelha de Deus dizendo pra gente abandonar os nossos maus caminhos. Não é abandonar cigarro, bebida, cachaça. Não é isso. É abandonar o que está dentro de nós. É abandonar a falta de amor. É abandonar preconceito de olhar para as pessoas e achar que a gente é superior a elas só porque a gente tem a Bíblia. Nós não somos superiores a ninguém. Como disse Paulo, miseráveis homens que somos. O bem que queremos fazer não fazemos, mas o mal que não queremos fazer, esse sim fazemos. Por quê? Porque estamos contaminados com o pecado. O pecado, a maldade, mentira, falar mal, caluniar, desejar o mal, se vingar, invejar. Isso é pecado e é de dentro que contamina. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Quando a gente entende que é o que sai que contamina e não o que entra, foi o que Jesus disse para os fariseus, é o que sai, é o que está dentro, é o nosso coração que está corrompido. É ele que tem que ser transformado. Só que eu não tenho como transformar meu coração, eu não tenho poder para isso. Só Deus pode transformar o nosso coração corrompido em um novo coração que ama de verdade. Nós não sabemos amar. Dizem por aí, o amor, no amor que a gente sente é egoísta. O amor que estão pregando por aí é falso, porque surge uma epidemia e as pessoas riem e dizem, isso não é nada, isso não é... As pessoas estão sofrendo. E o que a gente faz? Não chegou na minha casa, tá tudo bem. Egoísmo é o que somos. Egoístas. Precisamos de um Salvador. Nossas boas obras não são boas. Nós fazemos obras de caridade para quê? Para mostrar a nossa bondade. Não é por amor genuíno, é para mostrar a nossa bondade. Fazemos boas obras por vaidade. E Deus sabe disso. Nós não somos bons. Nós precisamos de um Salvador. Precisamos de Jesus. Ele foi o único que pagou o preço na cruz do Calvário. Se você não entende assim como eu não entendia o que significava, por que ele teve que morrer naquela cruz? Por que Deus teve que pagar com a vida? Por quê? Se você não entende isso e quiser entender, pergunte para Deus ou pergunte para alguém que saiba te explicar, pergunte para mim, pergunte para o seu pastor, pergunte para alguém que saiba explicar por que Cristo teve que fazer o que ele fez naquela cruz. E entenda que isso que está acontecendo no mundo é um sinal de que tudo é verdade e que somos livres para escolher crer ou não. Não queremos crer? Tudo bem. Mas se queremos crer, vamos procurar conhecer. Ore pelas pessoas que estão passando sofrimento nesse momento. Ore pelo Brasil. Você que é jovem, você que é cristão, você que não é, não importa. Ore pelo Brasil. Peça a Deus, peça aos deuses que você crê, peça a quem você quiser. Peça pelo Brasil. Peça misericórdia a Deus. Misericórdia a Deus pelo planeta Terra.
pelas pessoas que sofrem, pelas famílias que estão sofrendo. Seja responsável, não seja irresponsável e ore. Peça a Deus para que Deus tenha misericórdia de nós, porque nós somos pó.